Meu nome é Hannah Brooks, tenho 28 anos, e até pouco tempo atrás, achava que conhecia minha família. Tudo mudou numa tarde de verão, durante a festa de aniversário do meu irmão, no quintal da nossa casa em Raleigh, Carolina do Norte. Eu havia me dedicado por semanas aos preparativos, luzes piscantes, churrasco de costela, cada detalhe pensado para que fosse inesquecível. Afinal, ele queria algo grandioso. E eu, como sempre, arcava com quase tudo. O presente? Um relógio vintage elegante com uma inscrição especial acompanhado de uma transferência de R$ 2.500 para cobrir 3 meses do aluguel dele. Entreguei a caixa com o coração acelerado, esperando que ele entendesse o quanto me importava. Mas ao abri-la, meu irmão apenas torceu o nariz, olhou para a família reunida e solçou com ironia, tentando comprar o carinho de todo mundo, é? A risada geral foi instantânea. Minha mãe, meu pai, primos, todos acharam graça. Senti o rosto queimar. Aquele relógio não era só um presente. Era mais uma vez eu salvando as aparências, bancando a salvadora da família. Há anos eu era o colchão de emergência deles, e aquele era o meu agradecimento. Recolhi o relógio de volta com a voz firme mas gelada. Fico feliz em saber como pensam. Virei as costas e saí, enquanto o eco das risadas ainda doía nos meus ouvidos. Minha mãe gritou: "Não faça isso, Hannah." Meu pai berrou: "Você está exagerando." Mas eu segui em frente. Aquela noite foi só o começo. O que veio depois foi muito pior, e me obrigou a tomar uma decisão que virou minha vida de cabeça para baixo. Fique até o final para descobrir como transformei essa traição em minha liberdade. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe. No dia seguinte, meu celular não parava de vibrar. Chamadas perdidas de minha mãe, Diane, do meu pai, Gary, até mesmo da minha tia Ellen. Mensagens se acumulavam, cada uma mais afiada que a outra, pedindo que eu me acalmasse e voltasse para conversar. Sentada no sofá, olhando para a tela, ainda sentia a ferida aberta da festa. As palavras do meu irmão, reduzindo meu gesto a uma tentativa patética de me sentir necessária, doíram mais do que eu imaginava. Mas não era só a risada deles que me magoava. Era a certeza de que o tempo todo, eles me viam como um recurso, não como filha ou irmã. Há 2 anos, eu era a tábua de salvação da família. Como desenvolvedora freelancer, ganhava bem o suficiente para me sustentar e ainda sobrar um pouco. Quando minha mãe ligou com a voz trêmula dizendo que estavam atrasados com a hipoteca, não pensei 2 vezes. R$ 1.500 por mês, direto para o dono da casa, sem perguntas. Não parou por aí. Paguei a conta de luz no inverno, quando o valor disparou, R$ 300 para manter o aquecimento. Água. Mais R$ 100 aqui, 200 ali, sempre que esqueciam de separar o dinheiro. E o caminhão velho do meu pai? R$ 1.500 num novo câmbio, porque ele jurava que precisava do veículo para procurar emprego. Emprego que até hoje nunca apareceu. Mas o pior era o meu irmão, Tyler. Aos 22 anos, se auto-intitulava streamer passando horas no quarto, gritando com jogos e sonhando com fama. O equipamento, microfone, iluminação, cadeira gamer. Custou R$ 900 do meu bolso, depois que ele implorou, dizendo que seria seu passaporte para o sucesso. 2 anos depois, nem 50 inscritos no canal e 0 perspectivas. Eu esperava que amadurecesse, arrumasse algo, qualquer coisa, para parar de depender de mim. Em vez disso, revirava os olhos sempre que eu mencionava trabalho, como se fosse uma chata sem o que fazer. E meus pais? Sempre o defendiam. Ele está se encontrando, precisa de tempo. Tempo que eu bancava. Ali na frente daquela enxurrada de mensagens, me senti a maior idiota do mundo. Todo mês eu malabarava minhas próprias contas para tapar os buracos deles. Jantares fora? Cancelados. O notebook novo para o trabalho? Adiado. Tudo para que eles pudessem viver sem preocupações. Não era filha, não era irmã. Era a conta corrente da família. As mensagens da minha mãe seguiam o mesmo roteiro. Somos família, temos que nos apoiar. Meu pai, mais duro, dizia que minha saída havia sido um show de vergonha, e que eu devia pedir desculpas. Minha tia ainda jogou na cara que eu estava destruindo a família. Nenhum deles mencionou os R$ 2.500 que eu havia transferido para o aluguel do Tyler. Nenhum deles pediu perdão pelo relógio, pela humilhação, por nada. O pior não era o dinheiro. Era a falta de respeito. Durante anos eu os mantive à tona, e eles não conseguiam nem fingir que se importavam. Meu celular vibrou de novo. Mais uma mensagem da minha mãe, provavelmente implorando para que eu consertasse as coisas. Joguei o aparelho no sofá com o peito apertado, uma mistura de raiva e decepção. Pela primeira vez, questionei se tinha sido certo ajudá-los tanto. Talvez eu não os estivesse salvando.
talvez só os estivesse tornando mais dependentes. A imagem do meu irmão com aquele sorriso debochado, das lágrimas falsas da minha mãe, das promessas vazias do meu pai. Eles não eram minha responsabilidade. Eu havia dado tudo e em troca só recebi escárnio. Enquanto eu sentava ali, o peso daqueles 2 anos me esmagava. Não sabia o que viria pela frente, mas uma coisa era certa: não seria mais o capacho deles. Uma semana depois, ainda atordoada com a revelação de que, para minha família, eu não passava de um caixa eletrônico, veio o golpe final. Depois da enxurrada de mensagens post-festa, o silêncio do meu celular me fez pensar que eles haviam desistido. Engano meu. Minha mãe ligou no meio da semana com uma voz doce, porém insistente. Precisamos de uma conversa em família, aqui em casa. Como se eu fosse a vilã da história. Aceitei, mais por curiosidade do que qualquer coisa, e por uma esperança ingênua de ouvir um desculpa que nunca chegou. A reunião foi na sala da casa que eu mesma havia ajudado a manter por 2 anos. Minha mãe, sentada no sofá, mãos cruzadas, olhos úmidos como se tivesse ensaiado o choro. Meu pai, de braços cruzados junto à lareira, me encarando como se eu os tivesse traído. Minha tia, que veio de outra cidade só para a ocasião, balançava a cabeça em aprovação a cada palavra da minha mãe. Meu irmão, encostado num canto, nem se deu ao trabalho de levantar os olhos do celular. O ar estava pesado, como se cada frase tivesse sido calculada para me fazer voltar atrás. Minha mãe começou, com aquele tom culpado que conhecia bem. Família não vira as costas, Hannah disse, olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime. Falou da dor nas costas do meu pai, que o impedia de trabalhar. Como se eu não soubesse que no mês passado, ele tinha ido pescar sem problemas. Eles precisavam de você, ela continuou, porque os tempos estavam difíceis, e só você podia nos salvar. Meu pai interrompeu seco. Não dá para parar de ajudar a gente por causa de uma briga. Chamou minha reação de egoísta. Minha tia, com voz de falsete, tentou fazer de conta que era mediadora. Vamos resolver isso sem brigas. Mas sou louco. Ela nem fazia ideia do que eu tinha feito por eles. Foi quando meu irmão finalmente abriu a boca sem tirar os olhos da tela. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Como se a humilhação pública do meu presente fosse apenas uma piada. E foi aí que vi uma notificação no celular. Um amigo em comum havia compartilhado uma postagem nas redes. Meu irmão, em um desabafo público, me chamava de mesquinha e metida, dizendo que eu os havia abandonado por causa de um malandro de plantão descobrir que a festa acabou. A notificação de transferência apareceu na tela com um ping satisfatório, seguido de imediato pela leitura da mensagem. Ele não respondeu, claro que não. Mas eu sabia que aquele único real, irônico e deliberado, havia falado mais alto que qualquer sermão. Eles queriam drama? Eu estava dando a eles um espetáculo. A casa da minha família estava à beira do colapso, e pela primeira vez eu não era a heroína da história. Não era a salvadora, não era a vilã. Era apenas uma mulher que finalmente havia aprendido a dizer não. E esse não ecoava mais alto que todas as suas lamentações. 2 dias depois, meu pai apareceu no meu trabalho. Não ligou, não avisou. Simplesmente surgiu na recepção do escritório onde eu passava horas debruçada sobre códigos, como se tivesse o direito de invadir meu espaço, minha paz, minha vida de novo. A recepcionista, uma moça atenta chamada Pri, me olhou com olhos arregalados ao me avisar. Hannah, tem um senhor aqui dizendo que é seu pai. Ele não parece muito feliz. Respirei fundo antes de me levantar. Não por nervosismo, mas por pura exaustão. Quanta energia eles ainda achavam que eu tinha para eles? Ele estava parado no saguão, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta surrada, o rosto vermelho de raiva ou vergonha, ou as duas coisas. Precisamos falar, cuspiu, como se eu fosse uma funcionária insubordinada e não sua filha. Em particular, levei-o para a área externa, onde os funcionários fumavam ou tomavam ar entre uma reunião e outra. O ar estava fresco, quase frio, um contraste perfeito com o calor da minha irritação. Ele não perdeu tempo. Você está deixando sua mãe louca. O banco vai levar a casa. Seu irmão está desempregado. E você? Só sabe virar as costas. Ah, o clássico discurso de culpa. Eu quase sorri. Pai, eu paguei as contas de vocês por 2 anos. 2 anos. Enquanto você fingia que não via as faturas se acumulando, enquanto a mãe chorava no telefone só quando precisava de dinheiro, enquanto o nome do meu irmão gastava o que eu mandava em lives de videogame. Onde você estava? Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Você não entende como é a vida real. Não? Minha risada foi seca, sem humor, eu entendo muito bem. A vida real é você escolher entre pagar o aluguel ou comer. É trabalhar até tarde enquanto sua família te trata como caixa eletrônico.
A vida real, pai, é isso aqui. Apontei para o prédio atrás de nós, para as janelas iluminadas onde pessoas reais trabalhavam, lutavam, viviam, sem sugar a energia dos outros. E eu escolhi minha vida real. Sem vocês. Seus olhos brilharam, não de lágrimas, mas de fúria. Você vai se arrepender. Família é tudo que você tem. Não, corrigi, calma agora, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Família é o que você faz ser. E vocês fizeram dela uma transação. Agora, se me dá licença, tenho trabalho. Virei as costas e voltei para dentro, deixando-o ali, sozinho com sua raiva e suas escolhas. Pri me olhou com uma mistura de admiração e pena quando passei por ela. Tudo bem? Sussurrou. Assenti. Finalmente está. E era verdade. Naquela noite, Natan me encontrou no sofá, enrolado em um cobertor, um copo de vinho na mão. Ele não perguntou. Só se sentou ao meu lado, silencioso, oferecendo sua presença como um refúgio. Meu pai apareceu no meu trabalho hoje, contei, depois de um tempo. Tentou me fazer sentir culpada de novo. Seus dedos se entrelaçaram nos meus. E eu não caí na armadilha. Sorri leve, como se tivesse acabado de soltar um peso que carregava há décadas. Pela primeira vez, eu me senti livre. Natan me puxou para um abraço e ali, entre seus braços, percebi algo que nunca havia sentido antes. Paz. Não a paz frágil de quem evita conflitos, mas a paz sólida de quem finalmente traçou uma linha na areia e se recusou a retroceder. Meu telefone vibrou na mesa de centro. Uma mensagem da minha mãe, sua tia ligou. Ela disse que você está sendo ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Olhei para a tela, depois para Natan. Ele ergueu uma sobrancelha. Vai responder? Não. Bloqueei o número dela com um toque, depois o do meu pai, depois o do meu irmão. Não por ódio, mas por sobrevivência. E quando a tela escureceu, não senti saudade. Não senti culpa. Senti pela primeira vez em muito tempo que estava viva. A notícia chegou até mim como um eco distante, um rumor que se espalhou por mensagens indiretas. Eles haviam perdido a casa. O banco não cedeu, as contas não se pagaram sozinhas, e agora moravam em um apartamento minúsculo do outro lado da cidade, onde as paredes deviam ser finas o suficiente para ouvir os vizinhos respirando. Não senti um pingo de culpa. Na verdade, quando a informação se instalou em minha mente, o que veio foi um alívio tão profundo que quase me deixou tonta. Não era crueldade. Era justiça. Eles tinham tido anos para mudar, para assumir responsabilidades, para parar de sugar minha energia como parasitas. Mas escolheram o caminho mais fácil, o da minha carteira, das minhas noites em claro, do meu silêncio engolido. Agora, pela primeira vez, colheriam o que plantaram. Enquanto isso, minha vida seguia adiante. O escritório da startup era um mundo à parte, janelas amplas que deixavam entrar a luz de novembro, o som dos dedos batendo nos teclados, risadas espontâneas nas reuniões de brainstorming. Meus colegas não me viam como a filha que salvava a família ou a freela sobrecarregada. Viam Hannah, a desenvolvedora que resolvia problemas, que sugeria melhorias, que ria dos memes no canal do Slack. Pela primeira vez, meu valor não era medido pelo que eu sacrificava, mas pelo que eu criava. Natan me encontrou na porta do prédio naquela sexta-feira, com um sorriso que já conhecia de cor. Sua mãe tentou te ligar hoje e ele disse, entregando-me um café enquanto caminhávamos até o carro. Bloqueei o número dela no meu telefone também. Eu ri não por malícia, mas por gratidão. Porque ele entendia. Não precisava de explicações, de justificativas, de desculpas pelo meu coração endurecido. Ele simplesmente sabia que algumas pontes não eram feitas para serem reconstruídas, eram feitas para queimar. No jantar naquela noite, Linda serviu um ensopado que cheirava a alecrim e tomilho, o vapor subindo em espirais sobre a mesa de madeira. Richard contou uma história absurda sobre um cliente que tentou pagar um conserto de carro com criptomoeda, e Jason imitou o homem com tanta precisão que eu quase engasguei com a colherada. Ri até doer a barriga, até as lágrimas escorrerem, até esquecer que já havia vivido uma vida onde o riso era um luxo raro. Você parece mais leve, observou Linda passando-me o pão quente. Não era uma pergunta. Era um fato. Eu respondi sem hesitar. Porque era verdade. Cada escolha que fizera nos últimos meses, cada número bloqueado, cada mensagem ignorada, cada não firme, havia sido um tijolo na construção de uma vida que, finalmente, era minha. Não havia espaço para culpa ali. Não havia espaço para "e se?". Naquela noite, enquanto Natan dormia ao meu lado, seu respiro lento e constante, peguei o caderno de couro que Linda me dera e abri na primeira página. A caneta deslizou sem esforço, como se as palavras tivessem esperado anos para serem escritas. Hoje eu escolhi me salvar. Amanhã farei o mesmo.
Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa de cabeceira, ao lado do telefone mudo, onde as notificações de desespero já não tinham mais poder. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo, indiferente às tempestades alheias. E pela primeira vez, eu também. Afoguei-me em dívidas muito antes de parar de estender a mão. Ainda assim, quando soube que eles estavam começando do zero num apartamento minúsculo, uma pontada de culpa me atravessou, rápida, como uma faca retirada antes de sangrar. Mas foi só isso, um espasmo, logo substituído por uma clareza cristalina. Durante anos eu havia derramado meu suor, minhas economias, minhas noites em claro na esperança de que um dia, eles enxergassem meu valor além do que eu podia oferecer. Mas a gratidão deles era tão efêmera quanto as promessas de mudança. A nova vida deles não era minha cruz para carregar. Foi a mesma amiga que me contou sobre o emprego do meu irmão no caixa de um supermercado. Conseguia vê-lo claramente. Olhares vazios para os clientes, dedos batendo impacientes no teclado, a frustração estampada no rosto por ter que trabalhar, algo que ele sempre tratou como uma ofensa pessoal. Durante anos, financiei seus sonhos de streamer, enquanto ele despachava meu dinheiro como se fosse um direito, nunca uma gentileza. Agora, aos 25, ele conhecia o peso de um salário mínimo, de turnos intermináveis, da ausência de um colchão financeiro. Por um instante, perguntei-me se aquilo o havia ensinado alguma coisa. Mas não me detive na questão. Suas escolhas o levaram até ali, assim como as minhas finalmente estavam me guiando para outro lugar. Uma noite, abri o celular e revirei as mensagens antigas dos meus pais. Filho, você nos abandonou depois de tudo que fizemos por você, você é ingrato. As palavras, outrora afiadas como lâminas, agora soavam distantes, como ecos de uma vida que já não me pertencia. Meus dedos pairaram sobre os contatos, e então, um a um, apaguei os números, as conversas, cada vestígio daqueles apelos que me sugavam a energia. Não foi ódio que me moveu. Foi alívio. Uma quietude profunda, como se, ao deletar aqueles nomes, eu estivesse finalmente fechando portas que deveriam ter sido trancadas há muito tempo. O número do meu irmão foi o último a desaparecer, junto com suas mensagens não respondidas pedindo dinheiro para equipamentos, para contas, para mais uma chance de explorar minha boa vontade. Fechei o aplicativo e respirei. Pela primeira vez em anos, meu peito não pesava. Enquanto isso, minha nova vida florescia. No escritório da startup, meus dedos dançavam sobre o teclado, criando funcionalidades para um aplicativo que milhares usariam. Minhas ideias eram ouvidas, debatidas, valorizadas. Não havia mais olhares de desdém quando eu falava, nem suspiros de impaciência como se meu tempo não valesse nada. Após o expediente, seguia para a casa de Nathan, onde sua família, sem laços de sangue, mas com laços muito mais fortes, havia se tornado meu porto. Uma tarde, Linda e eu queimamos o primeiro lote de biscoitos na cozinha dela, rindo tanto que as lágrimas escorreram junto com a fumaça. Richard, com a paciência de quem ensina um filho, me mostrou como trocar um pneu, mesmo quando minhas mãos atrapalhadas deixavam as porcas caírem no chão. Nathan e eu caminhamos pelo bairro ao entardecer, planejando uma viagem de acampamento para a primavera, onde o único som seria o de nossas risadas e o crepitar da fogueira. Eram momentos simples. Não havia grandiosidade neles, nem gestos heróicos. Mas havia algo que eu nunca conhecera antes: reciprocidade. Afeto que não vinha atrelado a cobranças, respeito que não precisava ser conquistado com cheques. O caderno de couro que Linda me dera transformou-se em meu refúgio. Nele despejava as palavras que antes engolia, sobre o trabalho que me realizava, sobre as pessoas que agora preenchiam meus dias sem me esvaziar, sobre os anos em que tentei salvar quem nunca quis ser salvo. Escrevi sobre a família que escolhi, não a que me foi imposta pelo acaso do sangue. Escrevi, acima de tudo, sobre a lição que me libertou. Colocar limites não é egoísmo, é sobrevivência. Olhar para trás era como observar um filme em preto e branco, uma história que já não me pertencia. Meus pais perderam a casa porque preferiram depender de mim a encarar suas próprias falhas. Meu irmão colhia os frutos de uma vida construída sobre a ilusão de que alguém sempre pagaria suas contas. Suas consequências eram delas, não minhas. Eu, enfim, havia encontrado meu caminho, cercado por quem via em mim mais do que uma carteira ou um salvador de última hora. Linda, com seu caderno e seu sorriso sincero. Nathan, que me mostrou que lealdade não precisa ser sufocante. Richard, cuja sabedoria silenciosa me ensinou que família se constrói com ações, não com DNA. Essa jornada me revelou uma verdade essencial: independência não é só estar sozinho, é escolher quem merece estar ao seu lado. Sou grato por cada tropeço, cada lágrima, cada noite em claro que me trouxeram até aqui.
E se essas palavras ressoam em você, se em algum momento você também se viu o app entre o amor e a sobrevivência, saiba, sua história não precisa ser igual à deles. Você tem permissão para escolher, para respirar, para viver sem culpas alheias. O resto é seu.